Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui de volta. E hoje eu escolhi um tema para falar com a gente, que é um acontecimento que tem dentro deste livro, o livro Paulo e Estevão. O livro que conta a história de Paulo, o apóstolo dos gentios, e de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Só para eu saber, quem já leu esse livro? Tem algumas pessoas que já leram o livro. Esse livro é muito interessante. Eu começaria dizendo que todos nós deveríamos lê-lo. Ele conta com muitos detalhes a história dos cristãos no início do cristianismo e tem relatos interessantíssimos, né? E tem passagens interessantes como essa que nós vamos pegar. Então, só para a gente se situar um pouco, eu vou fazer um pequenino resumo, porque olha o tamanho do livro, até a gente chegar mais ou menos no meio onde acontece o que nós vamos falar hoje. Então, esse livro começa no ano de 34 depois de Cristo, um ano depois de Cristo morrer. E lá na Grécia, na cidade de Corinto, Jochedebe era um senhor judeu que morava lá na Grécia, tinha algumas posses, tinha 2 filhos, Jezeel e Abigail. Naquele tempo, Roma dominava o mundo e tinham alguns políticos que se aproveitavam do poder e tomavam para si certas posses que as pessoas tinham. E isso acontece com Jochedebe. Ele acaba ficando sem nada, perde tudo e vai tentar resolver o seu problema com a pessoa que lhe tomou tudo, e ele é colocado em julgamento. Acontecem uma série de fatos e ele vai para julgamento, sendo julgado à morte. E o seu filho Jezeel, que depois vai ser o Estevão, vai para as galeras como escravo, que também era quase uma condenação de morte, porque era um trabalho tão pesado que dificilmente se saía vivo de lá. E Abigail, nos seus 17, 18 anos, uma jovem, eles resolvem mandá-la embora, que ela se virasse. E assim se desfaz aquela família naquele momento. Jezeel, Estevão, vai para as galeras. Como era um espírito muito elevado, ele, apesar de escravo, faz o seu trabalho com muito amor. E, devido a isso, colocam ele para tomar conta de um romano que estava na galera muito importante e que estava doente. E Estevão toma conta dele com tanto amor, com tanto carinho, que ele sara. E ele fica sentindo que precisava ajudar aquele escravo e lhe dá a liberdade, lhe dá um certo dinheiro e lhe deixa no porto em Jerusalém. Lá, ele logo que desce no porto, ele é roubado. Aquele dinheiro que ele ganhou, alguém já lhe rouba o dinheiro. E ele pede, por favor, para a pessoa, fala, pode ficar com o dinheiro, não tem problema, mas me leve a algum lugar, alguém que possa me ajudar. E a pessoa lembra da Casa do Caminho, onde Pedro cuidava de pessoas que estavam na situação dele. E levam Estevão para essa casa. No momento que chega lá, os dois
já se dão muito bem e ali nasce uma amizade. Pedro tinha Estevão como um filho e ele como a seu pai que havia perdido. Quando ele melhora, Pedro lhe dá o evangelho que ele tinha, todos os ensinamentos que ele tinha escrito por Levi, havia escrito, e ele passou para ele. Como Estevão teve uma criação judaica, estudou muito a lei de Moisés, os evangelhos antigos, ele tinha bastante conhecimento. Quando ele vê aquilo, ele fica encantado, porque ele vê que o Messias já tinha estado na terra. E ele recebe todas aquelas informações e começa a trabalhar essas informações e começa a fazer sermões que ficam muito famosos em Jerusalém. As pessoas iam até a casa do caminho para ouvir Estevão falar os seus sermões a respeito de Jesus. Bom, vamos voltar um pouquinho lá para contar o que aconteceu com Abigail, né? Abigail saiu de lá toda perdida e foi pedir ajuda a uma família conhecida. Por coincidência, essa família estava saindo lá de Corinto, indo embora para Jerusalém. E eles falaram para ela: se você quiser, nós levamos você como nossa filha. E assim fizeram. E lá foi Abigail também para Jerusalém. Foi morar na estrada de Jope, onde o pai dela atual era um comerciante, e lá ela conhece um rapaz, Saulo de Tarso. Se apaixonam e começam a namorar. Saulo era um judeu nascido em Tarso, né, na cidade, por isso era conhecido como Saulo de Tarso, de uma família rica, muito inteligente, um rapaz que tudo que ele tentava fazer se dava bem, ele gostava muito de esportes, ele se dava muito bem em tudo que ele disputava, conhecia muito a lei de Moisés, os antigos testamentos, estudou bastante tudo isso e era tratado por Gamaliel, que era o principal dos fariseus na época. Ele era tratado por Gamaliel como seu predileto. Então ele estava sendo preparado para ser o primeiro na hierarquia dos fariseus, mais ou menos como Papa na Igreja Católica. Então ele estava sendo preparado para ser o primeiro. Tudo isso dava a ele um orgulho farisaico muito grande. E ele não admitia o cristianismo. Tinha realmente uma raiva muito grande de todos os cristãos. E promoveu uma devassa em Jerusalém. Fez muita confusão, prendeu, mandou bater, expulsou da cidade, fez, enfim, muita coisa. E entre as pessoas que ele perseguiu estava Estevão. Estevão estava famoso em Jerusalém e ele vai e prende Pedro na casa do caminho e leva Estevão a julgamento. Como ele queria provar o poder dele, ele convence todo o sinédrio a colocar para Estevão a pena de morte. Ele foi condenado à lapidação, morrer a pedradas. E ele convida sua noiva, porque o dia dessa lapidação era um dia tão importante para ele, que ele convida sua noiva, ele quer que ela participe daquilo. Abigail, que tinha um coração bastante bondoso, era uma pessoa de uma formação, um espírito também bastante elevado,
se condói demais com aquela situação, sente pena desse Estevão e pensa, eu vou chegar lá no final. Assim, pelo menos, eu vejo pouco, né? Não tenho que assistir a toda essa barbárie. E assim ela faz. Só que ao chegar, qual não é o seu espanto, quando ela vê que quem estava sendo lapidado era Gesiel, seu querido irmão, que tinha tomado o nome de Estevão. E ela, no desespero, conta a Saulo, né, que havia acontecido isso, que era seu irmão. E ele, no seu orgulho farisaico, fala, eu não posso fazer nada. Ele é um cristão. E se você é irmã dele, então eu também não posso ser seu noivo. Vá embora. E está aqui terminado o nosso namoro. Porém, já de algum tempo, Saulo sentia o seu coração apertado. Ele não sabia o que acontecia. Tudo na vida dele dava certo, mas ele sentia o seu coração apertado. Passou um tempo, ele falou, é saudades de Abigail que eu amo tanto. E ele foi visitar Abigail. Chegou lá, encontrou Abigail no leito de morte. A tristeza a fez cair doente e ela veio a falecer. Mas antes de falecer, ela conheceu uma pessoa da cidade de Damasco, Ananias. Esse senhor, um idoso da cidade de Damasco, lhe ensina o cristianismo. E Abigail morre se declarando cristã. Aí é que Saulo ficou bravo mesmo. Ele falou, eu vou a Damasco e vou acabar com esse Ananias. Onde já se viu, até a minha noiva, ele levou para o cristianismo. E lá foi Saulo para Damasco. Aí acontece a famosa cena do encontro dele com Jesus. Quando ele está chegando às portas de Damasco, ele encontra uma luz muito forte e aparece para ele Jesus lhe perguntando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí todo aquele acontecimento que acho que todos conhecem da entrada de Damasco. Saulo fica cego, é levado a Damasco para uma hospedaria pobre e lá ele já entendendo, porque no momento que ele vê Cristo, ele entende por que essa tristeza que ele tinha no coração. Porque estava ali o motivo porque ele teria que viver dali para frente. E quando ele chega nessa hospedaria, no outro dia, chega uma visita para ele. Era Ananias, que veio lhe trazer o Evangelho de Jesus e lhe devolver a visão. E Ananias, que por 2 vezes nesse livro lhe devolve a visão, quando ele morre mesmo, Ananias se torna o seu amigo. A quem ele tinha ido procurar para judiar, é o que se torna seu amigo. E Saulo lê tudo aquilo com uma avidez muito grande. E aí ele diz, encontrei a verdade. Aqui está o que eu preciso aprender. Porém, quando ele chega na sinagoga e diz aos seus amigos fariseus tudo o que havia acontecido, eles dizem, ele está louco, mande-o matar, porque não tem mais jeito. E ele teve que fugir de lá e foi passar 4 anos no deserto, estudando o Evangelho, num pequeno oásis do deserto, onde ele trabalhou 4 anos como um humilde tecelão, estudando o Evangelho com uma pequena família que ali morava. 4 anos depois ele volta. Agora eu já aprendi, já interiorizei tudo que eu precisava e eu vou falar.
e vai de novo para a sinagoga, e de novo eles tentam prendê-lo, de novo ele tem que sair fugido de Damasco, vai a Jerusalém, tem que sair fugido de Jerusalém. E aí ele não tinha mais para onde ir, procura um amigo aqui, procura outro ali, até que ele resolve ir para Tarso, na casa do pai. Chegando lá, ele conta ao pai tudo o que havia lhe acontecido, e o pai diz, mas é assim que você está pensando? Você é cristão? Então, sou cristão. Então, você não tem lugar na minha casa. E expulsa ele também. Saulo sai de lá totalmente perdido. Ele nem sabia que caminho direito seguir. E começa a andar por Tarso até chegar já fora, né, nas cercanias ali de Tarso. Ele encontra uma gruta, deita ali. E aí acontece o encontro que nós vamos falar nesse momento, que é o primeiro encontro mediúnico que Saulo tem. Ele, cansado do jeito que estava, se ajeitou lá naquela gruta e rapidamente adormeceu. Ele diz que adormeceu, né? E ele é levado a encontrar Estevão e Abigail. Ele vai para um lugar maravilhoso, o livro descreve com detalhes muito bonitos. Ele vai para um lugar maravilhoso e lá encontra a sua amada e o seu Estevão, que ele tinha mandado matar. Na hora ele tem vontade de se ajoelhar para pedir perdão a Estevão, mas Estevão, espírito elevado que era, disse, Saulo, calme, esqueça o passado e nós temos muito o que fazer daqui para frente. E assim eles têm uma conversa grande, tudo, e ele naquele desespero faz 4 perguntas-chave para Abigail, no que ela responde para ele com 4 palavras. 4 palavras que ele vai levar como lema para a sua vida. Então ele pergunta para ela, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que eu consigo entender todo o Evangelho, todo o ensinamento do Cristo? Como eu vou fazer para isso? E ela diz, ama. Ama, porque o amor vai trazer a compreensão. E ele lhe pergunta, como proceder de modo a se enriquecer na virtude divina? Como que eu vou fazer para poder melhorar, para poder aprender cada vez mais sobre o Evangelho, sobre a virtude divina? Trabalha, porque o trabalho lhe traz equilíbrio. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Aquele dia tinha sido um dia terrível para ele. Até o pai enxotou ele de casa. Então ele estava desanimado, ele estava muito triste. E ela lhe diz, espera. A espera traz confiança, fé. Como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ele falava e ninguém entendia ou não queriam ouvir. Como conciliar tudo isso? Perdoa, porque com o perdão você tem a libertação. Então esses 4 verbos, amar, trabalhar, esperar e perdoar, passou a ser para Pedro o seu lema. 14 anos depois, ele escreve numa das cartas, na 2ª carta a Coríntios, ele escreve alguma coisa sobre isso, que ele diz, o homem subiu ao 3º céu,
e encontrou pessoas amadas, né, que lhe disseram coisas que homens não dizem. Então, os ensinamentos que Abigail lhe deixou. E ele fala, para o resto de minha vida, eu segui estes ensinamentos. Então, quando a gente vê isso, aconteceu há 2000 anos atrás, ela falou isso para ele há 2000 anos atrás, mas nós podemos trazer tudo isso para os nossos dias. Nós podemos ter como lema também, assim como Paulo fez para a sua vida, nós podemos ter o amor, o trabalho, a espera e o perdão como lemas da nossa vida. Não é? E o que nós vamos ter? Quando nós falamos de amor, se a gente for no dicionário e procurar, a gente vai achar um monte de definição de amor, né? Então, o amor pode ser afeição, admiração, comunhão mútua, devoção, encantamento. E a gente acharia um monte mais de palavras que definiriam amor. E por que tanta definição? Porque o amor é uma coisa tão complexa e tão abrangente que ela envolve toda a nossa vida, né? Na mitologia, eles têm Eros, Afrodite, ou Cupido e Vênus, né, como o deus e a deusa do amor. E como eles põem, veja a figura de Vênus, maravilhosa, com uma beleza rara. E por que eles põem os deus da beleza e a deusa da beleza com uma beleza rara? Porque o amor é uma beleza rara. O amor é a beleza por essência. Se nós formos pensar no amor verdadeiro, no amor que abrange tudo, ele é a essência verdadeira. E Abigail, quando ela fala deste amor, né, ela quer mostrar justamente que através do amor, ele vai entender, ele vai compreender os desígnios de Jesus. Porque se nós lermos o Evangelho de Jesus e não tivermos amor no coração, nós vamos achar tudo meio esquisito. Nós não vamos nos entender. Então, o amor, se nós formos ler o Evangelho de Jesus sem amor no coração, sem amor na nossa mente, ele vai passar a ser palavras que vão passar vãs pela nossa vida. Então, o amor é que vai fazer com que a gente compreenda o Evangelho de Jesus e vai fazer uma autodescoberta em nós, porque nós vamos entender o Evangelho e vamos nos entender. E com o amor, nós vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo e vamos amar a nós mesmos. Então, tudo isso se torna simples, se torna uma coisa bastante simplificada, se a gente pensar que nós estamos envolvidos com Deus. Então, o amor de Deus, e nós estamos abertos a isso, para receber esses fluidos, porque como Deus passa o seu amor para nós? Ele passa nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. E como ele faz isso? Através da força no momento de tristeza, de energia. Então, esta energia que vem até nós, nós temos que estar abertos para receber, não é? Como nós vamos receber uma energia se nós estivermos fechados para isso? Então, o amor de Deus chega até nós como energia, e de nós
passa para o próximo, através das nossas ações, através da nossa vontade, né? Podendo até, através da nossa oração, passar esse amor para todos os nossos amigos do planeta. Depois ele fala sobre trabalho, né? Também é uma coisa muito atual. Nós temos que trabalhar, não é? Trabalhar sempre. E aqui nós não estamos falando do trabalho que todos nós temos obrigação para nos manter financeiramente. Ele também é importante, ele também faz parte do nosso desenvolvimento. Porém, vamos falar mais aqui daquele trabalho mais voluntário, mais benemérito, mais caritativo, que todos nós temos que nos envolver e que nos traz o equilíbrio. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos nos ligando a Deus e nós vamos estar sendo bem recebidos por Ele. Na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam o seguinte: é mais sensível a Deus aquele que tem obras do que aquele que só pede. Então a oração, o pedido, faz parte da gente. Nós vamos pedir, mas não adianta sentar aqui nessa cadeira e ficar lá só pedindo. Não adianta nada. Ele não vai ter a mesma sensibilidade do que aquele que está trabalhando. Então ele quer a nossa fé, o nosso amor com obras, com trabalhos. E não só o trabalho externo. Ah, vamos lá no centro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ótimo! Mas principalmente o trabalho interno. A nossa melhora, o tirar os nossos defeitos e colocar virtudes no lugar. A nossa melhoria espiritual. Então, este trabalho que nós temos que fazer através do estudo, através das obras básicas de Kardec, que nos dá toda a forma como devemos encaminhar, endereçar a nossa vida. Então, esse trabalho interno vai nos dar essa evolução que é solitária, que é individual, depende de cada um de nós subirmos os degraus que nós quisermos para chegar ao reino de Deus. Então, através deste trabalho é que nós vamos conseguir fazer isso. Então, era isso que ela dizia para ele: você vai ter que se equilibrar, trabalhar muito, e é o que ele faz na vida toda dele. Ele trabalha o tempo todo, até a sua morte, divulgando a doutrina de Jesus. Então, aí ela fala também da espera. Então, ela diz que com a espera, ele tem a confiança. Gente, no nosso mundo hoje, o que a gente menos quer é esperar, não é? A gente quer o resultado, a gente vai fazer hoje, mas se o resultado veio ontem, melhor ainda, né? Porque a gente quer o resultado imediato das coisas. Eu abro um negócio, amanhã já quero comprar um carro zero, uma casa nova, poder fazer uma viagem para a Europa, senão o negócio não foi bom, não. Ah, não adiantou, só vou trabalhar. Ninguém tem paciência de esperar. Se nós plantarmos uma semente no chão, para comermos o fruto, nós não temos que esperar brotar, crescer, florir. Aí vai dar o fruto, amadurece, e aí nós comemos aquele fruto saboroso.
Como nós vamos querer que as nossas coisas aconteçam na hora? Ah, eu fui no centro e fui 2 vezes lá, resolveu nada. Quem já ouviu isso? 2 vezes, nossa, 2 vezes inteirinha. Fiquei lá do começo até o fim. Melhorou nada, minha vida continua a mesma coisa. Mas o que você fez para mudar a sua vida? Fui lá no centro 2 vezes, mas não adiantou nada, né? Então, nós temos que pensar que nós precisamos ter confiança em Deus. Nós temos que ter fé. Só espera quem tem fé. Quem não tem fé, não vai ficar esperando. Vai esperar o quê? Não vai acontecer nada. Ah, imagina, está demorando muito, faz meia hora já que eu estou aqui, não aconteceu nada. Então ninguém tem que ter fé. Essa eu acho, assim, de todos, a espera é uma coisa que transborda no nosso mundo hoje. Ninguém quer mais esperar para nada. E não é uma espera ociosa. Ah, eu tenho muita fé em Deus, eu vou sentar lá naquela cadeira que Ele vai resolver os meus problemas. Eu vou ficar aqui esperando. Não, não é essa espera ociosa que Deus quer da gente. Ele quer uma espera obreira. Ele quer uma espera em que nós possamos estar o tempo todo trabalhando, que é o que Paulo faz. Ele fica, depois que acontece tudo isso, 3 ou 4 anos trabalhando como tecelão na cidade de Tarso, onde ele havia sido um dos principais da cidade, uma das pessoas mais importantes da cidade. Ele passa a ser um dos mais simples tecelão naquela cidade. E ali ele fica recebendo as pessoas, divulgando o evangelho, naquela humildade, naquela espera, sabendo que ali ele estava sendo amadurecido para quando a fruta estivesse pronta, Deus iria chamá-lo. E assim acontece. Ele é chamado para ir para a igreja, para uma igreja numa cidade vizinha que estava precisando de ajuda, precisando de informações, e aí começa a sua vida de apóstolo dos gentios. Aí vai ser a outra parte do livro em que conta todas as suas andanças por aquela região, ensinando o evangelho. Mas ele ficou 4 anos ali, fora os 4 anos que ele fica no deserto estudando, né? São 8 anos que ele fica esperando, mas trabalhando, esperando, mas tendo obras, sempre fazendo alguma coisa, para que a espera não ficasse sem nenhum sentido. E aí ela vai no último ensinamento: perdoa. Como que eu vou fazer? Ele pergunta: como conciliar as lições do evangelho com a indiferença dos homens? Ai, como que eu vou conciliar? Eu, na minha família, tenho pessoas que é de uma religião, o outro é da outra, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Como que a gente vai conciliar tudo isso? Sai briga, sai discussão. Não, não é para sair briga, não é para sair discussão. Jesus não falou? Não é para ir lá discutir com os senhores da lei. Não, vamos mostrar, fazer obras. Vamos dar exemplos, aí sim a gente vai conseguir. Vamos perdoar aqueles que não entendem o Evangelho de Jesus, que não conseguem ainda segui-lo, ou que se seguem não conseguem entender toda a sua abrangência, todo o seu envolvimento. E Jesus diz isso falando: se teu irmão pecar contra ti,
vai, corrige-o entre ti e ele, somente. Se ele te ouvir, ganhado terás a teu irmão. E aí Pedro lhe pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele diz, não. 70 vezes, 7 vezes, a cada vez que o seu irmão lhe fizer alguma coisa que necessite de perdão. Então isso vai nos mostrar que nós temos sempre que perdoar. Mas aí bate aquela angústia. Puxa vida, como que eu vou perdoar aquela pessoa que está toda hora ali me causando problemas, que me faz sofrer os meus entes queridos, faz sofrer o meu amigo, faz sofrer a minha amiga. Como eu vou perdoar essas pessoas? E aí, em Mateus tem outro ensinamento de Jesus. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do seu irmão e não vês a trave no seu olho? Será que nós fazemos isso ainda hoje? Né? A gente tem até o ditado, né? Senta no rabo e olha o rabo do outro, né? Porque é o que a gente faz. Ai, não deu certo o negócio. Ah, mas também a Maria não trouxe aquilo, a fulana não fez aquele outro, o outro não fez isso. E eu? O que eu fiz? O que eu consegui fazer? Ah, não. Ah, eu, coitada, não podia fazer nada. Eu não tinha aquilo, eu não tinha aquele outro. Então a gente sempre tem desculpas para a gente e culpa para os outros. E nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que entender o nosso irmão. Por quê? Porque nós também erramos. A gente fala, ah, não, mas isso aí eu não faria nunca. Pelo amor de Deus, o que essa pessoa está fazendo, eu não faria nunca. Eu não faria isso, mas eu faria esse, faria aquele. Só mudou de época, de pessoas, de assunto, mas o erro é o mesmo. Ou até pior muitas vezes. Mas o nosso, ah não, o nosso não é, o nosso pecado não é tão grande assim, né? O do outro é sempre pior. Então a gente tem que sempre nos preocupar conosco mesmo, com os nossos erros. E aprender a nos perdoar. Eu erro, vou tentar consertar o meu erro, vou tentar resolver da melhor forma possível. Se eu não tenho mais jeito de resolver, eu vou para o bem, vou fazer o bem, que é moeda forte, paga a dívida, vou fazer o bem para as outras pessoas, para poder me melhorar, para poder me acertar. E vou me perdoar do meu erro. Não adianta nada, por pior que tenha sido o meu erro, eu ficar me lamentando. Lamentação não resolve absolutamente nada. Então eu tenho que me perdoar. A partir do momento que eu aprendo a me perdoar, eu aprendo também a perdoar os outros. Porque se eu erro, se eu vi o meu erro, por que eu não vou entender o erro do meu irmão? Então, por isso que ele põe que quem perdoa ganha a libertação. Você se liberta de muitos amarras, de muitas coisas que a gente fica guardando, aquelas coisas que a gente fica guardando na vida, e com o perdão a gente se liberta de tudo isso. A gente acaba tendo uma vida melhor. No livro O Valor Terapêutico do Perdão,
Francisco Cajazeiras, ele nos diz o seguinte: perdoar é um ato de inteligência. É uma importante estratégia de saúde. Então veja, perdoar é uma estratégia de saúde, é um ato de inteligência. E por que ele diz isso? Porque se eu não perdoo, o que eu vou engolir? Raiva, ódio, vingança, desamor. E aí vai, mágoa, rancor. Eu vou engolindo tudo isso. Eu vou engolindo. O que vai me dar? Dor de cabeça é o primeiro, né? Uma dor de cabeça danada. Uma gastrite que não tem remédio que cure. Aí já vira úlcera, né? Porque a coisa vai indo embora. E aí vai, né? Colite, todos os ites, né? Dores no corpo todo. Ai, me dói o corpo todo. Lógico, tá guardando tanta raiva, tanto ódio lá dentro. É veneno. A gente tá pondo veneno para dentro. E quer ter saúde. Ai, queria ter tanta saúde. Colocando tanto veneno dentro do corpo, como você vai ter saúde? Nós não fazemos isso sempre. Acabamos engolindo todas essas coisas, até o câncer. Você vai engolindo, 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 vai formando lá um monte de coisa dentro do seu corpo. E você vai, então, por isso, perdoar é uma estratégia de saúde. Passa a colocar dentro de você perdão, amor, compreensão, boa vontade, trabalho, né? Esqueça a ociosidade, vai em frente, a saúde vem. Nossa, é uma beleza. Passa a dor de cabeça, a gastrite parece que foi embora e as coisas mudam. Por quê? Porque eu mudei. Eu mudei por dentro. Eu passei a perdoar. Então é uma coisa muito atual, falada há 2000 anos, mas que é atual ainda hoje, acho que ainda vai ser atual por algum tempo aqui na Terra, porque realmente é alguma coisa importante na vida da gente. E assim, esta passagem, então, que a gente pegou hoje para ver, eu acho ela muito importante dentro desse livro. Ela, inclusive, vamos dizer assim, mais ou menos muda, né? Depois disso ele já passa ao apostolado dele, tudo já uma vida diferenciada, né? Então é um ensinamento que ele tem e que nós poderíamos perfeitamente imitá-lo e levar para a nossa vida. Ter sempre na nossa vida o amor com a compreensão, o trabalho com o equilíbrio, a espera com a confiança e a fé e o perdão que vai nos libertar. Então, com esses ensinamentos, a gente efetivamente consegue mergulhar no universo com reflexões boas, com pensamentos bons, com energia boa, e nós vamos conseguir receber todo o amor que Deus manda para nós através de fluidos, através de energia maravilhosa. Nós vamos conseguir receber tudo isso e nós vamos conseguir fazer a nossa reforma íntima. Nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, que é a principal missão que a gente tem de evoluir para o reino de Deus, para a vida angelical. Estamos longe disso ainda? Estamos. Ainda estamos engatinhando, somos espíritos engatinhando. Mas se nós não aprendermos a nos levantar corretamente, teremos muitos tropeços. Mas se aproveitarmos agora
que vamos levantar para caminhar, vamos levantar correto e caminhar com pernas firmes para não termos que ficar tropeçando mais para frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Era o que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus. Obrigada.